Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, que eu tenho uma palavra para compartilhar com você nesta noite. O tema é um tanto interessante, você vai já ver comigo aqui. Eu creio que o tema vai chamar muito a sua atenção, e porque tem algo muito precioso de Deus para a gente compartilhar. 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 7, são alguns versículos que nós vamos ler até o 18. Eu quero que você acompanhe, que é muito importante esta leitura. 2 Coríntios 4, de 7 a 18. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu quero usar este texto de Paulo como base para uma palavra que o Espírito Santo há algum tempo atrás já vinha ministrando ao meu coração, e eu creio que chegou o momento para ser compartilhado, e eu do fundo do meu coração desejo que essa palavra abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe o propósito de Deus para a sua vida. Queridos, usando como base o próprio texto aqui, preste atenção em algumas coisas que eu quero compartilhar aqui. Era muito comum, o que era muito comum? Esconder tesouros em vasos de barro, que exteriormente não tinham adornos que chamavam atenção, porém o que era escondido dentro deles eram coisas preciosíssimas. Foram em vasos simples de barros como esses que foram achados ou encontrados os conhecidos rolos do Mar Morto, que fica no Monte Curã, próximo ao Mar Mediterrâneo, e muitos outros tesouros. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui, principalmente como um todo, a carta aos Coríntios, ele usa a ideia de que a insuficiência absoluta do ser humano revela a grandeza e a total suficiência de Deus. A insuficiência absoluta do ser humano revela a grandeza e a total suficiência de Deus. A fraqueza física de um ministro ou servo do Senhor inclui temor, tremor, enfermidades, tribulações, perseguições. A fragilidade do ser humano, que é muito bem representada na figura do vaso de barro, pode ser observada na própria vida do apóstolo Paulo, baseado nos depoimentos que ele dá, nos testemunhos através de suas cartas, através de suas constantes adversidades e perseguições, que o esbofeteavam por amor do Evangelho, e por meio das quais compartilhava as aflições e a glória de Cristo. Eu estou pegando estas palavras do apóstolo Paulo, eu estou fazendo uso delas para desmistificar um ensino que pode nos levar a viver uma fantasia se nós não tivermos uma revelação clara dele. Então este é o meu desejo, de desmistificar um ensino que
pode nos levar a viver uma fantasia se nós não tivermos uma revelação clara, baseada na palavra de Deus a respeito disso. Preste atenção no tema da nossa palavra de hoje. O tema da nossa palavra de hoje é os quase intocáveis. Não. Houve um erro aqui. É os quase. Pode consertar aí, por favor, queridos. Tá bom? Esse é o tema da nossa palavra. Os quase intocáveis. Eu quero que você pode repetir esse tema comigo? 1, 2, 3 já. Os. Mais forte, por favor. 1, 2, 3 já. Os. Ok. Pastor, por que os quase intocáveis e não os intocáveis? Você lembra daquele filme? Quem lembra daquele filme? Foi lá de 1997. Os Intocáveis. Aquele famoso filme, Os Intocáveis. Eu lhe confesso que quando o Espírito Santo estava ministrando essa palavra ao meu coração, eu fiquei encucado com esse nome do filme, Os Intocáveis. Meu Deus, como que pode ter alguém intocável? E isso me fez cavar um pouco. Eu tenho que descobrir por que tem esse filme, tem esse nome, Os Intocáveis. Porque Paulo, ele nos mostra uma realidade aqui, humana, terrena, que não depende de ser servo ou não de Deus. Ele nos mostra algo aqui. Quando eu vi esse filme, eu fiquei pensando, não, peraí, há alguma explicação a respeito disso. Agora, pense comigo, por que este filme ganhou este nome? Este apelido, Os Intocáveis. Foi a própria imprensa americana que deu esse nome para esses 4 personagens. Agora, preste atenção, é muito interessante isso aqui. Por que eles ganharam esse nome de Os Intocáveis? Porque até então, a máfia, que era comandada por Al Capone, ela tinha conseguido subornar, comprar todos aqueles que representavam as autoridades, que poderiam combater de frente com o crime. Então todos os outros tinham sido comprados. Então esses homens, eles foram levantados como pessoas sérias, como pessoas de bem, como pessoas cujo caráter não estava à venda. E as tentativas de tentar comprá-los, suborná-los, não foram poucas, foram muitas. Eles não eram intocáveis, porque eles não poderiam ser feridos ou mortos. Porque até um dos personagens, que era representado por Sean Connery, ele é morto no filme. Então não eram os intocáveis, porque eles não poderiam ser feridos ou mortos. Eram intocáveis, porque Al Capone, com todos os seus, poderiam tocar no corpo, mas não no caráter. Entende por que eles não eram os intocáveis? Então quando eu estava e digo, agora faz sentido, por que eles eram intocáveis? Faz sentido, eu comecei a refletir sobre isso, por que eram intocáveis? Será que existe, será que um filho de Deus, uma filha de Deus pode ser intocável aqui na terra? Pode ser alguém que não vai ser tocado por nada? É por isso que eu estou lhe trazendo esse tema, os quase intocáveis, e não os intocáveis. Eu quero que você me acompanhe para você refletir comigo sobre isso. Por que, pastor, nós somos quase intocáveis? Caminhe comigo nisso. Primeiro, porque dizer que somos intocáveis é uma utopia, gente. Vou repetir, dizer que somos intocáveis é uma utopia, ou seja, um sonho, uma fantasia, ideias, mitos.
Dizer que somos intocáveis, querido, não cai bem para a gente, porque quando você fala de uma utopia, está falando de uma situação local idealizado, onde tudo acontece de maneira perfeita ou ideal. Eu sou intocável, tudo é perfeito, tudo dá certo, nada falha, nada dá errado. Então, por que quase? Porque nós somos quase intocáveis. Porque dizer que somos intocáveis é uma utopia. Guarde isso. É muito importante nós entendermos. Porque nós vamos passar a caminhar com os pés no chão, baseado na realidade da vida que Jesus ele nos propôs para viver aqui na terra. Segundo lugar, porque, pastor, somos quase intocáveis? Ouça, porque se eu disser que você é intocável por pertencer a Jesus, no dia em que você for tocado por alguma adversidade, a decepção virá. Venha para Jesus e fique livre de todos os seus problemas. Venha para Jesus e nunca mais. Utopia. Jesus deixou muito claro: eu vos tenho dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Jesus não enganou ninguém. Jesus, sabe, não mascarou, não enfeitou a vida cristã de um mar de rosas para dizer que não tinha dificuldade. Então eu quero que você guarde isso. Por que que nós somos quase intocáveis? Porque nós passamos por adversidades. Quase intocáveis, terceiro, porque os filhos de Deus, eles não são, guarde isso, os filhos de Deus não são intocáveis. Ah, se fôssemos. Mas a verdade é que nós não somos, guarde isso, nós não somos intocáveis. De repente tem alguém decepcionado aqui, perdoe. Mas eu estou sendo 100% honesto com vocês, de acordo com a Bíblia. Quem está me acompanhando aqui, dá um sinal com a mão aí. Entende? Então, lembre-se disso, os filhos de Deus, eles não são intocáveis. Olhe, leia Hebreus capítulo 11. E se você não lê Hebreus capítulo 11, debaixo de uma revelação do Espírito Santo, você vai ficar escandalizado de ver a forma como aqueles homens foram tocados. Tudo que eles passaram, tudo que eles viveram. Se você for ler como os apóstolos, os 12, foram mortos, talvez alguns vão se escandalizar. Pastor, por que aconteceu aquelas coisas com eles? Porque eles eram tocáveis, não intocáveis. Eles estavam vivendo aqui. Acidente. Você já ouviu falar de algum crente que morreu de algum acidente? Alguém já ouviu falar? Algum crente que morreu de enfermidade? Algum crente que morreu em algum assalto que aconteceu? Já ouviu falar? Pastor, por quê? Guarde isso, porque nós somos tocáveis, gente. Nós não somos intocáveis. Ah, se todos os crentes que pegaram a Covid fossem curados milagrosamente. Melhor, se eles nem tivessem pego a Covid. Mas só que você vê um monte de crente que pegou Covid. Por quê? Guarde isso, somos tocáveis, não intocáveis. Guarde isso, é bom a gente entender. Agora caminhe comigo nisso aqui, que eu quero lhe falar algo muito precioso, preste atenção. Pastor, por que quase intocáveis? Por essas razões que eu lhe disse. Ouça-me, nós podemos até ser tocados. Porém, todavia, no entanto, entretanto, se o meu Deus e o teu Deus, se o meu Senhor e o teu Senhor
permitir que tal coisa aconteça. Ouça, nós nos tornamos tocáveis por permissão daquele a quem pertencemos. É muito importante nós entendermos isso, porque se nós não entendermos, igual como eu assisti, me arrependi um dia de assistir aquele filme, Premonição. Aquele veio lá dos quintos. Porque, meu irmão, ali naquele filme não tem Deus que te salve de nada. Porque até uma garrafa dessa, inocente do jeito que ela é, você vai abrir a tampa, abriu de morreu, pronto. Você vai andando aqui, não tem nada. Tropeçou, bateu o nariz, quebrou o nariz, morreu. Então, se a gente não tiver esse entendimento, a gente vai viver aqui, meu Deus do céu. Ai, meu Pai, misericórdia. Ouça, porque pastor, quase, porque nós somos tocados, porém, todavia, entretanto, no entanto, se o Senhor nosso Deus permitir, nós seremos tocados. Pastor, e se Ele não permitir, vai acontecer diferente. Você quer saber o que é permissão? Quero ler 2 exemplos para você na Bíblia. Jó capítulo 1, versículos de 8 a 12. Jó 1, de 8 a 12, me acompanhe aí. Aí o Senhor disse: você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família, a tudo que ele tem. Estão percebendo aí, gente? Tu não deixas que nada aconteça de mal com ele. Vamos continuar. Ele fala isso: tu não deixa que nada de mal aconteça com ele. Abençoa tudo o que Jó faz. E no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Outro texto de Jó, Jó 2, de 3 a 6. Isso é sequência, gente. Aí o Senhor disse: você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu o deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Outro exemplo, Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Quero ler em 3 versões bem rápido. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Outra versão: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como o trigo quando se separa da palha. Terceira: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Percebeu essas palavras? Já conseguiu licença, pediu você,
conseguiu, recebeu autorização. Gente, eu estava refletindo sobre essa mensagem e veio a pergunta: por que todo esse respeito, toda essa reverência de Satanás? Por que será? Receber licença, ter autorização, permissão, pedir. Por que será? Entenda uma coisa que eu vou lhe dizer aqui que é muito importante. Ouça. Satanás só procedeu desse jeito pela seguinte razão: porque o que é dele, ele mete a mão e pega e faz o que ele quer, a hora que ele quer. O que não é dele, ele só pega se tiver permissão. Jó pertencia a Satanás? Não. Só tocou no que ele tinha com permissão. Só tocou no corpo com permissão. Pedro, Satanás já recebeu licença, ele já pediu permissão. Ele já pediu. Por que ele teve que pedir? Porque havia um outro Senhor. Porque havia um outro dono. Alguém tinha a última palavra sobre a vida de Pedro, sobre a vida de Jó. Alguém tinha a última palavra sobre a vida deles. Você sabe o que eu lembro quando Jesus, ele está diante de Pilatos, calado. Pilatos separa, depois Pilatos volta junto de Jesus e fala algumas coisas, e Jesus continua calado, e Pilatos olha para ele e pergunta: tu não me responde nada? Tu não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e para te mandar crucificar? Jesus olha para ele e responde: nenhuma autoridade tu terias sobre mim se do alto tu não tivesse recebido. Você só pode determinar, Pilatos, alguma coisa sobre a minha vida porque você já teve aval do céu. Porque se não tivesse, você não ia fazer nada. Quem está me acompanhando aqui, gente? Ouça, diante do que eu estou lhe apresentando aqui, pastor, como nós devemos viver neste mundo? Já que nós somos pessoas tocáveis e não intocáveis, como nós devemos viver neste mundo? Gente, guarde esta frase, por favor, não esqueça. Como nós devemos viver? Devemos viver como propriedade exclusiva de Deus. É dessa forma que devemos viver aqui na terra. Porque não existe outra maneira. Não existe outra maneira. Nós precisamos escolher isso. Por quê, pastor? Ouça, porque toda propriedade exclusiva de Deus carrega consigo algo importante. O que é, pastor? O selo de propriedade. Toda pessoa que pertence a Deus, que é propriedade dele, carrega consigo o selo de propriedade. Há uma marca, há um registro. E isto aqui é muito importante que a gente entenda. Olha o que está escrito na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 18 e 19. 1 João 5, 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Uma vez eu tive uma experiência lá no Pará. Fui orar para uma pessoa, manifestou demônio nela. Ela veio para me bater. Quando chegou perto de mim para me bater, eu olhei e eu se disse: você não vai me tocar. Você não vai me tocar porque você não tem autorização para me tocar. Queridos, e é impressionante como o mundo espiritual reconhece isso. Parou. Porque eu sou melhor do que você, não. Selo de propriedade. Selo de propriedade. Há um selo.
há um selo de propriedade. O verbo guardar aqui, preste atenção, aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de Deus, Jesus Cristo, nos guarda, e o maligno não pode nos tocar. O verbo guardar aqui significa atender cuidadosamente a, tomar conta de, guardar. A metáfora aqui é a seguinte: é manter alguém no estado no qual ele está. Conserva, manter. O Senhor o guarda e o maligno não lhe toca. Para você entender mais claro o que isso significa, eu quero lhe trazer um vídeo aqui nesta noite. Para você entender mais claro isso aqui, preste bem atenção. É um vídeo pequeno, é uma parte de uma mensagem, mas que ela é muito preciosa. Preste bem atenção nisso aqui. Eu tenho um pastor amigo lá de Santa Catarina que antes de se converter, pastor Márcio, foi tudo se eu imaginar um pouco. Foi mendigo, foi canceroso, foi bruxo. O cara se envolveu assim profundamente na magia antes da conversão. Um dia ele estava na sala de casa, eu falei: amigão, me ajuda a entender como foi sua conversão. A cegueira que você vivia, como que você entendeu que Deus era maior que o diabo? Ele olhou para mim e sorriu, falou: o diabo deu um tiro no pé. Eu falei: como assim? Ele falou: pastor, eu não vou entrar em detalhes demais porque é muito nojento, mas o diabo paga mal quem lhe serve. Foi muito nojenta a minha história. Mas ele falou: no nível da magia que eu estava, me foi pedido pelo demônio a quem eu servia que eu fizesse um determinado trabalho com um defunto de 15 dias, cadáver humano. Ele falou: o senhor nem queria saber parte da nojeira que tinha que ser feito com aquilo. Eu falei: rapaz, a Bíblia diz que Lázaro com 4 dias cheirava mal. Eu não faço ideia nem do Lázaro com 4, que é um de 15. Ele falou: nem queira saber. Aí ele falou: na gíria do ocultismo comprei um corpo, levantei informação de onde haveria alguém enterrado com os exatos 15 dias, comprei o sigilo de que haveria violação da sepultura e do caixão. E quando chegou a hora, eu estou lá para fazer o que me foi pedido. Ele falou: quando eu violei a sepultura, cheguei ao caixão e estava para violar o caixão para ter acesso ao cadáver, ele falou: o demônio que eu servia apareceu materializado atrás de mim, me chamou pelo meu apelido da magia e disse: ei, o que eu pedi não dá para você fazer com esse corpo não, arruma outro. Ele falou: o que? Eu comprei, isso é meu, eu vou fazer assim. Ele falou: não vai não, eu vou. Ele falou: se você tocar nesse corpo, você morre. Aí ele pensou: a coisa é séria. E ele vira e pergunta para o demônio: por quê? E o bicho, muito aborrecido, faz um sinal com a cabeça para cima e diz: esse é do homem lá de cima. Calma, segura que você vai festar mais. Segura o aplauso e a festa. Ele falou: no dia seguinte, eu fui levantar quem é que foi enterrado ali. Fui descobrir informação. Eu fui descobrir que era uma crente, uma esposa de um pastor. Ele falou: e eu pensei, se Deus está cuidando dessa turma, depois de 15 dias de morto, apodrecido, o que é que Ele não está fazendo por quem está vivo hoje? Por você, meu querido, pela sua casa, pela sua família. Propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Propriedade exclusiva de Deus. Você entende do que a Bíblia está falando? Como Deus, Ele é capaz de assumir a responsabilidade sobre aqueles que lhe pertencem. Não é à toa que está escrito lá no livro de Judas, mas o que está lá no último capítulo de Deuteronômio, que Moisés morreu e o Senhor o sepultou, mas que está escrito que Satanás contendia com Miguel por causa do corpo de Moisés. O inimigo queria se apropriar indevidamente de algo que não lhe pertencia. Porque quem pertence a Deus, Deus cuida daqueles que lhe pertencem. Por quê, pastor? Porque são propriedades exclusivas dele. Me ouça, quando há um selo de propriedade, é diferente. Por quê, pastor? Porque quando não há selo de propriedade, quando não há um muro de proteção, qualquer um pode entrar, pode invadir e pode se apropriar. Entenda isso funciona, queridos, no sentido natural, material. Não tem quem é dono desse terreno, quem é dono dessa propriedade, não tem dono. Qualquer um pode entrar,
qualquer um pode possuir, qualquer um pode se apropriar. Pastor, e quando tem um selo, quando tem um registro, uma marca? Somente com permissão. Somente com permissão. Tem que ter permissão para entrar. Tem que ter permissão para tocar. Tem que ter permissão para fazer. Por quê? Porque existe um dono, existe um Senhor sobre a nossa vida. Agora entenda isso aqui, que eu vou lhe dizer que isso aqui é muito importante. Preste atenção nesta frase aqui. Não somos, ouça, o dono da propriedade. Somos a propriedade que pertence a um único dono. Vou repetir. Nós não somos o dono da propriedade. Nós somos a propriedade que pertencemos a um único dono chamado Jesus Cristo de Nazaré. Olha aqui para mim, porque tem muita gente se dando mal? Porque são os donos da propriedade. Eu sou o dono. Eu faço o que eu quero, como eu quero, quando eu quero, com quem eu quero, porque eu tenho condições para fazer. São os donos da propriedade. Guarde isso. Pedro disse, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou é ou não é. Ou eu sou a propriedade, ou eu sou o dono da propriedade. A pergunta é: quem você é? Quem eu sou? Eu sou o dono da propriedade, ou eu sou a propriedade que tem um dono e eu o reconheço como dono? Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, por que ele é o dono? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprado por preço elevado. Ele é dono porque Ele nos comprou. Ele é dono porque Ele nos comprou com seu sangue. E nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Ele é o dono. E eu preciso viver assim. Eu preciso viver assim. Eu preciso escolher ser essa propriedade. Eu tinha a vontade, eu não deu para gravar um outro vídeo aqui, mas é um vídeo, não sei se vocês já viram. Um pastor, ele tira a ovelha de um buraco. Um pastor, vocês já viram o vídeo, né? Ele tira a ovelha de um buraco. Quando a ovelha sai daquele buraco, ela espernega, se solta da mão dele, ela corre, cai em outro buraco lá na frente. Infelizmente é o que tem acontecido com muita gente. O nosso dono nos pega, nos liberta, nos resgata e diz: você é meu, você me pertence. A gente espernega: não, mas eu gosto disso, eu tenho desejo daquilo, eu tenho vontade daquilo outro, porque eu ainda amo aquele negócio, eu ainda gosto de fazer aquilo outro. Espernega. Quem você é? Propriedade ou o dono da propriedade? Guarde isso. Eu vou declarar como deve ser de fato o nosso entendimento e a nossa escolha. Nós não somos o dono, nós somos a propriedade que pertence a um dono chamado Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. E eu quero que a gente caminhe com esse entendimento. Então, qual é o conselho? Qual é o conselho? Escolha, decida ser propriedade e viver como propriedade. Pois esta é a forma segura para se viver neste mundo
até a volta de Jesus Cristo. Você entende? Esta é a única forma segura, queridos, de nós vivermos neste mundo até a volta de Jesus Cristo. É escolher viver como propriedade dele, como alguém que pertence a ele. Você sabe uma das coisas mais lindas que eu vejo na Bíblia, que eu vou falar isso aqui para eu orar com você. Se você for olhar nos evangelhos a história de Jesus, você vai ver que por algumas vezes tentaram matá-lo. Lucas capítulo 4, um exemplo. Depois que Jesus está no templo, ele começa a dizer, olha, quando ele entrega, devolve o livro do profeta Isaías para o servente, o assistente, e todo mundo olhando para ele, ele diz, hoje se cumpriram as palavras que vocês acabaram de ouvir. Todo mundo fica revoltado com ele. A Bíblia diz que a multidão pega e leva Jesus até um precipício para lançá-lo dali para baixo. A Bíblia diz simplesmente assim, que ele pegou e saiu no meio do povo e foi embora. Mas em outros momentos, você sabe o que está escrito? Está escrito assim, olha aqui para mim. Que tentaram matá-lo, mas ainda não era chegada a sua hora. Por que está escrito assim? Porque para aquele que é propriedade, não é o diabo que determina, é os céus. Vou repetir, para aquele que é propriedade, não é o diabo que determina o dia da nossa partida. Quem determina é os céus. Porque os céus ainda prevalecem, ainda reina. Os céus, queridos, têm a última palavra. E eu quero que você guarde isso no seu coração.